Olá, meu aluno do Colégio Noel Alencar, nono ano. Quem fala aqui é o professor William Oliveira, professor de Geografia. Nós vamos, nesta aula de hoje, dar continuidade ao nosso conteúdo sobre a Europa Ocidental. Temos mais essa aula de hoje, a nossa próxima aula, para repor esse nosso conteúdo e encerrar de vez o capítulo 1, que fala sobre a Europa Ocidental, ok? Nós já vimos algumas coisas importantes, né? E a principal delas é saber distinguir o lado mais rico ou, mas vamos colocar assim, mais industrializado da Europa e o lado menos industrializado, tá bom? Nós temos a Europa Ocidental, que é o lado mais industrializado, ou podemos colocar sim como mais desenvolvido. Nós temos também um lado oriental, que aí é um lado menos desenvolvido da Europa. Tem uma ligação muito forte com o início socialista, ok? Vocês já sabem, já estudaram isso. Socialismo, capitalismo. Certo? Então, hoje vamos dar essa continuidade na Europa Ocidental, falando algumas coisas, revisando alguns pontos importantes. Vamos lá, vamos revisar alguns pontinhos importantes. Primeiro nós já falamos, né, pessoal? Ó, não esqueçam mais disso de jeito nenhum, meus alunos do nono ano. Não esqueçam que a Europa Ocidental é mais desenvolvida e a Europa Oriental é um pouco menos desenvolvida. Vamos colocar assim para ficar mais claro. Europa Ocidental mais industrializada e a Europa Oriental menos industrializada. Isso vocês já sabem de cor e salteado. Já sabem de todas as maneiras. Já sabem de... se eu perguntar na prova, vão saber responder com certeza. Tá bom? E aí nós temos também alguns fatores naturais da Europa. O primeiro é que ele recebe massas de ar marítimas e massas de ar glaciais, né? Não é à toa, pessoal, que grande parte do continente europeu ele tem um clima um pouco mais ameno, vamos colocar assim, mais frio do que outras regiões, como é o caso da América. Bom, não é que toda a Europa, 100% da Europa é fria. Não, mas há uma tendência a maior parte das regiões da Europa terem um clima mais ameno. Bom, isso ocorre por quê? Porque recebem as massas de ar. Os ventos vêm principalmente do mar e das áreas glaciais. Professor, o que são áreas marítimas você quer mar? Mas glaciais? Glaciais, meu povo, é que vem principalmente das áreas mais geladas, dos polos, do Polo Norte, Polo Sul, tá bom? Sofre influência do gelo. Então, é um clima, de certa forma, mais ameno. E relembrando um pouco do relevo da Europa, eu tenho dois pontos importantes para lembrar. Formado por grandes cordilheiras. Meu aluno, você tem que saber que cordilheiras é um grupo de montanhas, tá bom? Montanhas formam as cordilheiras. Tem também extensas planícies, são aquelas áreas mais planas. E geralmente, quando eu falo de planície, vai ter ligação com áreas litorâneas, próximo aos mares ou próximo aos rios. Então, o relevo, grande parte do relevo da Europa é formado por cordilheiras, montanhas elevadas que estão juntas colhadinhas. Sempre que for cordilheiras, quer dizer que tem várias montanhas, tá bom? Cordilheiras, várias montanhas. E tem também, extensas planícies, áreas mais planas que rodeiam o litoral, os mares, os rios. E aí os rios que vão desaguar lá no mar. Então esses rios que nascem e vão até o mar desaguar, jogar suas águas nesse mar, são esse caminho que vai é cheio de planícies, tá bom? Certo? E a maior parte do clima da Europa, não é todo, a maior parte é temperado. Recebe principalmente influência massas de ar marítimas do mar e glaciais, onde tem gelo, das geleiras. Bom, por isso um clima mais temperado. Não é tão quente, não é tão frio, é meio termo, temperado. Lógico, tem regiões mais quentes e regiões mais frias. E lembra, regiões mais próximas à linha do Equador, a linha central que divide o planeta em norte e sul, próximos ao Equador, há uma tendência a ser mais quente. Bom, porque fica no centro do planeta e recebe uma influência maior do Sol. E a Europa, ela tem umas suas regiões mais afastadas do Equador um pouquinho, né? Por isso uma tendência um pouco mais fria. E a região norte da Europa, a região lá de cima, nesse mapa aqui que eu estou mostrando, lá em cima, região mais alta, é um clima mais frio e
polar, né? Essa região mais aí, ó, dessa cor mais roxa, essa cor um pouco mais rosa, nós vemos lá no norte, que é a parte de cima, né, do mapa, é um pouco mais frio e polar. No sul, lá embaixo, lá embaixinho, ó, é onde é mais elevado, é o clima mediterrâneo, é lá embaixo nessa cor mais rosa pink, essa rosa mais forte. Bom, e no meio é o Mediterrâneo, que é um clima, vamos colocar assim, um clima temperado, né? Perceba no mapa aí, ó, a maior parte da Europa Ocidental, ela tem um clima temperado, ou seja, desculpa, o meio termo, não é tão quente, não é tão frio, é temperado. Bom, certo? Então essa região do meio aí, ok? Então no norte, frio e polar, no sul, lá embaixo, mais elevados, e no oeste, as massas de ar atlânticas, que é para o ladinho do oeste, tá bom? Certo? E no meio, temperado. Ok, Ju? Ok, vamos para frente, continuar com o nosso conteúdo falando sobre a Europa Ocidental. E agora, pessoal, trabalhando a demografia. Professor, eu não sei o que é demografia. É fácil demais demografia. É o estudo da população. Anota aí, meu aluno do 9º ano do Colégio Noel Alencar. Quando eu falo de demografia, eu estou falando de população, ok? E lá nós vimos, quer acompanhar comigo, ó, página 29 do livro de vocês. Nós vimos aí, ó, uma diversidade linguística e cultural da Europa. Já tem as raízes diversificadas. Várias línguas passam pela Europa. Várias línguas. Lembra que a Europa foi o continente que foi colonizador, né? Então, ele tem uma vasta gama de linguagens. Diferente da América, né? Que nós temos principalmente o português e o espanhol, o inglês dominando, né? Na Europa não, tem uma diversidade grande de idiomas. E lá na página 29, pessoal, quem abriu comigo aqui, ó, página 29, livro didático, tem um mapazinho aí, ó, que revela, que mostra essa variação linguística. Olha aí, ó, tem o alemão, tem o espanhol, alemão na Alemanha, o espanhol na Espanha, tem o francês, na França, né? Tem o inglês, de parte da Reino Unido, tem o italiano, tem o português também, o português lá de Portugal. Bom, tem também o que? Tem o romeno, tem o russo, o sérvio, o croata, tem outras línguas como o ucraniano, o grego, tá bom? Tem o sueco, tem várias línguas também nativas, como as línguas da grande parte da Rússia, que está aqui na Europa. Lembra que a Rússia está na Europa e na Ásia, né? Então nós temos uma variação linguística gigantesca. Neste mapa aqui nós vemos essa variação com um conjunto de línguas e culturas que vivenciam a Europa. Tem também as minorias, né? As chamadas minorias. São aqueles povos menores, grupos menores, que também têm sua língua própria. As línguas de origem própria também. Então nós temos também, né? Povos indígenas, povos quilombolas e outros tipos de povos originários também que têm suas línguas próprias. Ok? Então nós vemos essa diversidade linguística na Europa. Também tem o quê? Na Europa Ocidental, uma grande população, porém mais distribuída. Presta atenção no que eu vou falar agora. Presta atenção no seguinte, ó. A população europeia ela é mais distribuída por quê? Nos grandes centros urbanos fica o povo todo lotado, acomodado, muita gente nos centros urbanos. Um pouco mais afastado, tá? Esse povo ficando lá nas regiões, menos gente ficando nas regiões mais montanhosas, regiões de elevadas latitudes. E lembra, grandes latitudes também possuem um frio muito grande. Regiões mais altas, a tendência a ser mais fria. Então fica mais complicado de se morar, né? Então fica uma aglomeração de pessoas nos centros urbanos e nos afastados, um número menor de pessoas. Principalmente em áreas de montanhas e áreas de elevadas altitudes, tá bom? Lá na página 31 tem um quadrozinho aí que mostra, ó, esse número de habitantes e as principais cidades da Europa. Paris, Barcelona, Madrid, Londres, Berlim. Nós percebemos que nessas cidades mais industrializadas, um grande número de densidade demográfica, um grande número de pessoas por metro quadrado. Muita gente nas áreas urbanas. Aí eu vou me afastando da área urbana, diminui essa população. Então, de novo, muita gente em áreas urbanas. Quando eu me afasto um pouquinho, eu diminuo essa população. Principalmente nas áreas de montanhas e em áreas de elevadas altitudes. Ok? E nós temos também, na Europa Ocidental, uma elevada qualidade de vida.
saúde, educação, lazer, o povo tem acesso a isso. Entre os 10 maiores índices de desenvolvimento humano do planeta, 7 deles são na Europa Ocidental. O que é o IDH? É o índice que mede esta qualidade, este padrão elevado de vida. Ou seja, grande parte da Europa Ocidental tem um padrão de vida. O povo vive bem, o povo tem um dinheirinho melhor, o povo tem acesso à educação, o povo tem acesso a lazer, a se divertir. Certo? Então, 7 dos 10 principais países em qualidade de vida do planeta estão na Europa Ocidental. E a Noruega é o principal país em qualidade de vida do planeta. A Noruega é o principal. A Alemanha é o mais rico da Europa? É, mas o principal em qualidade de vida é a Noruega. Tá bom? Certo? Beleza? Então, entre os 10 principais países em qualidade de vida, 7 estão na Europa Ocidental. E aí, pessoal, o destaque é, junto com a qualidade de vida, eu tenho o quê? Um baixo analfabetismo e baixa mortalidade infantil. O povo morre menos, as crianças morrem menos ao nascer, e também eu tenho uma elevada expectativa de vida. O povo vive muito. Isso é bom? É, mas calma aí. Calma aí por quê? Porque, pessoal, ó, quando eu não tenho muitos nascimentos e quando a população fica velha, isso pode causar problemas, principalmente na previdência social do país. Bom, o povo está ficando velho, não tem muita criança para suprir esse povo mais idoso. E aí quem é que vai trabalhar? Cadê o povo que vai trabalhar? Cadê os jovens para trabalhar? Tá faltando, não tem não. Então, nascer pouca gente e o povo viver muito é uma qualidade de vida, sim, mas aí, quando nasce pouca gente, vai faltar mão de obra para trabalhar. Aí o povo se aposenta e cadê os jovens para trabalhar? Está faltando. E aí, isso é bom? Nem tanto, tá bom? Tem que ter um povo para nascer. E na Europa, as famílias não têm tantos filhos. O povo pensa mais, as mulheres, principalmente, buscam mais trabalhar, buscam o mercado de trabalho e não pensam em ter filhos tão novos, tão cedo, tá bom? Então, primeiro, se organizar em família, para depois pensar em ter filhos. Certo? Então, essa elevada expectativa de vida nem sempre é tão boa. Bom, aliás, é bom porque é o povo que vive melhor, né? Porém, tem que estar junto com o nascimento, porque só viver muito e não nascer ninguém pode trazer grandes problemas sociais. Bom, principalmente em relação à previdência social. Ok? Então nós falamos, né? Menos bebês e mais idosos, a população vai crescer de forma negativa, pode causar um déficit na previdência, o país pode ter problemas financeiros grandes. Ah, professor, então tem que ter o meio termo? Sim, não é à toa que alguns países da Europa, como a Alemanha, buscam elevar o número de nascimentos, tá bom? E aí, quando não tem gente para trabalhar, o que acontece? Vem pessoas de outros países, e aí a migração ela se torna gigantesca. O que é a migração? Pessoas que se locomovem de um país para outro, de uma região para outra. Tá bom? Então, o país recebe imigrantes de outros países. Só que, porém, quem mora na Europa não vê isso com olhar tão positivo. Ah, a pessoa vem lá de outro país, lá da África, lá do Brasil, da Europa, para cá para trabalhar e para tomar meu emprego que mora aqui? Não, e aí existe uma política xenofóbica da população gigantesca. O que é xenofobia? É uma certa aversão. Eu não gosto do estrangeiro. Eu vou ter um certo preconceito com quem é estrangeiro. Bom, certo? Então, isso foram algumas informações sobre a Europa Ocidental. Lembra? É o lado mais desenvolvido da Europa, o mais industrializado. Ok, meu aluno? Show de bola? Perfeito? Então, ó, ficou alguma dúvida? Pergunta ao professor, ele responde de boa. Mandando ao professor a pergunta que na próxima aula eu respondo, tá bom? Certo? Então, ó, beijo para vocês. Tchau, tchau. Até nossa próxima aula de geografia. Fui!